Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Sentados, rezemos por um instante, invoquemos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que esta palavra hoje, agora, se torne para nós um acontecimento de salvação. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos,
iniciamos hoje nossa caminhada para a Páscoa. A Quaresma, os exercícios quaresmais, intensificar o jejum, a oração, as práticas de penitência e de renúncia que talvez você já tenha começado hoje, com um propósito de caminhar nessa Quaresma de um modo novo. É preciso que esse caminho quaresmal tenha uma meta, tenha um horizonte. E o horizonte da fé cristã é a Páscoa. Nós iniciamos hoje a Quaresma com o ouvido, os olhos, o olfato, o palato, o tato, sendo sensibilizados nossos sentidos para a madrugada da ressurreição. É lá, é para lá, é para o domingo da Páscoa que nós caminhamos. É lá que nós precisamos estar na presença do ressuscitado, inteiros. E a Quaresma é um exercício de intensificar a vida de intimidade com você mesma, com você mesmo, com o próximo e com Deus, para que no domingo da Páscoa você não tenha a sensação de ter nenhum prejuízo celebrando a Páscoa, dizendo: que pena que eu não me organizei melhor, que eu não me preparei melhor para esse encontro com o ressuscitado. Paulo, na segunda leitura, chama isto de: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Não tem coisa mais triste do que ver uma pessoa receber a graça de Deus e recebê-la em vão. Uma pessoa como chão duro, que cai a melhor chuva e a chuva vira enxurrada, não penetra o chão, não desce, porque a pessoa não recebe de forma frutuosa a graça de Deus. Para que aquela força de vida da Páscoa não seja uma graça de Deus derramada em você em vão, vamos fazer esse caminho da Quaresma, esse caminho de conversão, de penitência, de aperfeiçoamento das várias dimensões de nossa vida. O Evangelho de hoje apresenta 3 aspectos, 3 dimensões que não podem ser desmanzeladas. Tome lá comigo, pegue o seu folheto aí, o número 8. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 18. 3 dimensões da vida que não podem ficar esquecidas nesta Quaresma. Primeiro, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vale lembrar, desculpem uma nota, que esse texto está dentro do Sermão da Montanha. Aqueles domingos anteriores que nós vivemos, os 4, aqui ainda é ensino de Jesus, o longo discurso de Jesus na montanha. Vamos lá? Versículo 1. Ficai atentos. Leia. Para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Espere lá. Ficai atentos. É o mesmo que fique vigilantes. Para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Isso existia no tempo em que Jesus estava sobre o monte pregando para os discípulos e para a multidão. Mas também hoje nós corremos o risco de praticar nossa justiça só para sermos vistos.
Corremos esse risco ou não? Qual é o prejuízo para quem tem uma vida assim, de fachada, de like e de tweet, de elogio e de reconhecimento das redes sociais? Qual é o prejuízo? Jesus fala: caso contrário, leia, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Colhe seus olhos nessa ideia de recompensa. Isso aqui não é o mesmo que a doutrina da retribuição do Antigo Testamento. Pelo contrário, usa a mesma linguagem para apresentar a novidade. Não é a doutrina da retribuição, e menos ainda a doutrina da meritocracia. Meritocracia é um elemento importante que surgiu no mundo do trabalho, mas ainda é longe do que Jesus apresenta aqui. Pronto. Fique atento, tomem cuidado. Gente de fachada é um perigo para si mesma, para si mesmo. Portanto, ficai atentos. Jesus vai apresentar agora 3 situações que são muito sedutoras, que a gente é muito facilmente ceifado, seduzido a praticar o bem, que ele chama de justiça, na fachada. Versículo 2. Por isso, quando deres esmola, leia, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. De novo a recompensa. Jesus chama de recompensa tudo aquilo que é o interesse escondido dentro de cada um de nós. O efeito que nós consideramos prazeroso, recebido de um esforço. Ele diz para a gente tomar cuidado quando a gente der esmola, que tem pessoas que dão esmolas e gostam de tocar trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, é o mesmo que nós na igreja e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. A tragédia que é uma caridade, uma ação de caridade, socorrendo uma pessoa necessitada, em que você não vai ao encontro da pessoa necessitada, movido, primeiro, pela compaixão com o sofrimento dela. Segundo, pela graça de você não estar na mesma situação dela e você ter recurso de como ir ao encontro dela e ajudá-la a superar a privação pela qual ela passa. Então, a compaixão e a graça de encontrar em você, nos recursos que você tem, na panela, na geladeira, na despensa da sua casa, as condições para repartir com ela o necessário que ela tem para viver uma dignidade que Deus quer para todos. A recompensa, portanto, aqui não pode ser o elogio, ser elogiados pelos homens. É preciso investir em publicidade, em trombeta sendo tocada, para atrair a visão de todo mundo. Se Jesus fosse hoje fazer o sermão da montanha, nos dias de hoje, seguramente, ao invés de tocar a trombeta, ele iria dizer o quê? Para não tirar uma selfie, para não dar a marmita de comida e ainda fazer assim para aparecer o pobre do outro lado, e você como bonzinho e ele como desgraçado, e aparece mais a sua virtuose do que o sofrimento dele.
e todo mundo te dá like, mais do que ficar indignado com o fato de morar e viver num país de terra tão abençoada como é a nossa terra, com condições de gerar tanta riqueza como é a nossa terra, e você ficar mais empolgado com a sua selfie e com os elogios que você vai receber, do que indignado com o fato de ter um país com tanta riqueza e alguém passando privação. Essa é a cilada de Satanás. Quando você puxa o olhar para você e não para a situação de sofrimento do outro e a situação extrema que conduz o outro à desgraça. Hoje eu li um artigo cedinho, maravilhoso, em que a pessoa dizia: aquela cena da Mata Atlântica derretendo lá em São Vicente, em São Paulo, com as casas e os casebres, não nos fala de chuva. Aquela cena fala-nos de injustiça social, de má gestão pública na dignidade do povo. Aquilo lá fala para a gente de um problema grave de especulação imobiliária violenta que põe os mais pobres a subir montanha para achar lugar barato para viver. Não está falando de tragédia, de catástrofe. Está falando, nós podemos ficar discutindo enchente, mas o problema ali é mais grave do que enchente. O problema ali é que tipo de sociedade nós criamos que precisa de pessoas subirem o despenhadeiro daquela forma para ir conseguir um mínimo de dignidade de não torrar o salário com o aluguel ou com a prestação da casa. Então, cuidado para que o bem que nós fazemos não se torne um véu que cobre a contradição da sociedade dominada de pecado que nós geramos e criamos. Cuidado. Portanto, ficai atentos para que a vossa justiça não seja praticada na frente dos homens. Tome cuidado com como você lida com a situação de uma pessoa que sofre. Como é que você lida com a situação de escassez e de sofrimento de uma pessoa? Paulo vai chamar isso, brevemente, pegue a segunda leitura comigo. Paulo vai chamar isso de reconciliação. E eu queria pegar essa ideia por 3 vezes. Paulo já falou para não receber a graça de Deus em vão. No comecinho da segunda leitura, Paulo diz assim, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, brada a igreja, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Quaresma é tempo da gente deixar-se reconciliar com Deus. Como Jesus? Cuidado, não vivam uma vida indiferente a quem sofre. E cuidando e ajudando quem sofre, não toque a trombeta. Não fique tirando foto, fazendo vídeo e postando nas redes sociais. Cuidado. A Páscoa, domingo da Páscoa de manhã, você tem que chegar diante de Jesus ressuscitado e dizer a Ele: Senhor, o pouco que eu tenho, os recursos que eu tenho, eu não desperdicei meus bens, eu transformei os recursos que o Senhor me deu, eu fiz dos bens, da graça de poder trabalhar e conquistar com o meu suor, com a minha vida de organizado, de disciplinado, eu transformei isso numa graça, numa bênção. Senhor, eu ajudei meus irmãos, minhas irmãs que passavam por dificuldades, e hoje eu quero ficar diante do Senhor ressuscitado com a consciência limpa
de poder ter ajudado quem passa privação. Amém? Então, preparar a Páscoa é: administre os bens e os recursos que você tem. Eles já são uma bênção. Transforme essa bênção em instrumento de reconciliação. Não se iluda. Pode ser que uma grande transformação na sua vida vai acontecer se você gastar menos nessa quaresma e ajudar mais os outros com os seus bens. Mas pode ser que se você também pedir a Jesus para você gastar menos da sua língua e não ficar encrencando e brigando com todo mundo toda hora, e você vai oferecer sua paciência e seu ouvido para escutar com mais amor e paciência a sua família, já será um grande milagre também. Amém? Então não pense que aqui é só pegar bens e sair doando aí, não. Porque você, às vezes, é mais fácil dar os bens do que ser um bem na vida dos outros. Está claro? Segundo caminho: não receber a graça de Deus em vão. Deixai-vos reconciliar. Seja instrumento de Deus na vida de quem precisa. Seja um faminto na rua, ou seja alguém precisando da sua paciência na sua casa. Segunda advertência do ficai atentos para a quaresma. Desculpe, versículo 3 ainda, não é? Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Brada? De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê tudo o que está oculto, te dará a recompensa. A recompensa, portanto, é onde? No céu. No oculto. Você pode dizer, numa expressão muito importante hoje, esse oculto pode ser a sua interioridade, o íntimo do seu ser. Pai, mais importante é que eu e o Senhor sabemos o que eu fiz. Por esse filho, por essa mãe, por esse irmão, por esse pobre, por esse injustiçado na rua, ou onde quer que seja. Segundo modo de preparar bem a sua quaresma. O primeiro é cuidar de quem precisa de você no oculto. O segundo modo, versículo 5. Quando orardes, leia. Não sejais como hipócritas. Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, quando deres esmola e quando orardes. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Nós também corremos o risco de querer parecer gente piedosa na frente dos outros? Corremos? Não? Demais. Vou fazer a pergunta de forma mais ampla. Na sua relação com Deus, a oração aqui representa a sua íntima relação de comunhão com Deus. Em tudo que se refere ao seu relacionamento com Deus, o que é que você faz na sua relação com Deus que não tem dado para a sua vida muito resultado, porque você tem feito e cultivado essa sua relação com Deus e tem se apoiado
e se tornado uma pessoa feliz e satisfeita somente com o fato de ser visto pelos outros. Não conta a qualidade de sua íntima comunhão com Deus, mas conta a qualidade da fachada, do elogio. É um perigo quando as pessoas começam demais a dizer para a gente: você é santo, você é bonzinho demais. Não tem nada mais perigoso. Jesus, no Evangelho de João, diz assim: como é que vocês pensam que vão acreditar em Deus se vocês vivem se elogiando mutuamente? Como é que vai ter fé num coração, numa mente que gosta de elogio o tempo inteiro? A oração, portanto, é preciso que ela alcance a sua disciplina de, vou usar de novo a expressão, o cultivo de uma interioridade reconciliada com Deus. Tem gente que parece piedoso e religioso na fachada, mas se você parar um tiquinzinho para ouvir, a interioridade dela é um vulcão, é um presídio, é um inferno de tormento, de aflição e de inquietação de tudo quanto é tipo. Jesus convida você, na relação com o próximo, cuide da sua interioridade. Na relação com Deus, cuide da sua interioridade. Seja você alguém tomado de um contentamento interno, que esta intimidade sua com Deus, que te deu a graça de fazer o bem na esmola, na caridade, ou de cultivar uma vida de oração na relação com Deus, e que você não dependa e não seja escravo de elogio e reconhecimento nenhum. Tanto mais o elogio seja importante para você, tanto menos você será alguém tomado da recompensa verdadeira que conta. Amém? Cuidado com o bem que você faz. O que te move no mais profundo do bem que você faz? Cuidado com a reza sua. O que te move na força mais profunda da reza, da oração que você dirige a Deus? O que me move, Senhor, é a certeza de que o Pai que vê o que está oculto, Ele conhece aqui dentro. E não tem nada que paga isso. Deixai-vos reconciliar com Deus no modo de rezar. Não receba a graça de Deus em vão no modo de rezar. Terceiro, zelo para a quaresma. Ficai atentos, não receba a graça de Deus em vão, se deixe reconciliar. Agora você vai ficar muito tocado. Versículo 16. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. De novo, a fachada. O ser visto, o ser elogiado. Continua? Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Jesus, na verdade, propõe um investimento numa antipropaganda. Jesus propõe um investimento na publicidade ao inverso. Ao invés de ficar com a carinha amarrotada, triste, que palidez é essa? Porque estou jejuando. Jesus fala ao contrário. Levanta mais cedo, dá uma boa produzida na cara, dá uma boa maquiada, arruma o cabelo, faz a barba, apruma bonito e passa o dia bonito e feliz, jejuando.
nós fazemos exatamente o contrário. Para que não vejam. Caso contrário, já receberam a recompensa. Tu, porém, versículo 17, brada. Quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto. Espere lá. O que é esse perfumar a cabeça e lavar o rosto para você? Você tem que descobrir. Para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. Leia. E o teu Pai que vê o que está escondido, dará a recompensa. Te dará a recompensa. Vou fazer um movimento ao contrário agora. Acompanhe comigo o raciocínio. Quaresma é tempo de você trabalhar sua relação mais profunda de você com você. O jejum representa na mística do cristianismo, do catolicismo e de quase todas as religiões do mundo, o jejum representa uma busca de autocontrole, autodomínio. O jejum aqui representa aquilo, para alguns é deixar de comer, para passar fome. Cuidado com essa ascese medieval. Aquela linha dos movimentos puritanos, moralistas da Idade Média não entra aqui não. Essa ascese medieval para combater com o capeta, com o demônio, aqui é coisa muito mais perto de você do que o capeta, o demônio ou o inferno. Aqui o jejum é como você lida com você, seus sentimentos, seu temperamento, como é que você lida com a sua língua, com as suas emoções. A expressão aqui no campo da psicologia espiritual é autocontrole, autodomínio, autogestão. Jejum aqui representa um processo de busca de reconciliação de você com você mesma, com você mesmo. Será que nós precisamos disso hoje em dia, minha gente? Está faltando isso? Qual é o exercício espiritual, a medida que você precisa alcançar, que precisa ajudar você num autodomínio, no autocontrole? As crianças que estão aqui, na indisciplina, nos estudos, na organização do seu tempo, menina, menino, no seu sono, na sua recreação, na sua convivência com a família. Em que está te faltando um autodomínio, um autocontrole? É disso que Jesus está falando. Caminhe de hoje para a Páscoa, buscando um autocontrole de você com você, um autodomínio, um desapego daquilo que te estraga. Jejuar olha, minha paciência está curta, então eu vou diminuir a comida que eu como e que ativa minha energia e meu temperamento. Os nutricionistas que tiverem aí saberão melhor do que eu dizer. O açúcar ou a carne ou a comida com muita energia, você vai tirar aquilo que te ativa demais. Você vai passar um dia assim meio tendo que lutar com o seu organismo que está esmorecendo. E cada vez que te der vontade de comer ou beber aquilo que te é prazeroso, você diz, eu não vou comer isto, e vai dirigir uma oração ao Senhor dizendo, Senhor, ao invés de comer aquele chocolate que eu gosto demais, ou aquele doce, ou aquele refrigerante, Senhor, eu te peço, me ajude a ter um autodomínio, um autocontrole sobre mim mesma, sobre mim mesmo. Isso aqui é o jejum. Está claro? Você pode chegar na Páscoa, domingo de Páscoa, de madrugada, inteiro, reconciliado com você mesmo, pelo jejum. Você pode chegar também
reconciliado com Deus por um modo novo de rezar. Chegar reconciliado com as pessoas, com os irmãos e irmãs, pelo modo novo de praticar o bem, a caridade, simbolizado aqui na esmola. A igreja no Brasil propõe que nessa quaresma a gente medite sobre a situação das pessoas que passam fome. As ideologias manipulam a gente e não deixam a gente ter mais inteligência para estudar. Tem uns que falam que não existe fome no Brasil e outros falam que todo mundo passa fome no Brasil. Eu te convido a não ser manipulada por esse discurso ideológico e que você faça uma pergunta muito mais próximo de você. Assim, lá na minha casa não falta alimento na geladeira, na boa mesa, mas lá na minha casa as pessoas têm fome. Que tipo de fome? Eu tenho certeza que você vai encontrar. Vai. Comece por aquilo que é mais perto de você. Ao invés de entrar na negação ideológica ou no exagero de falar que tem 200 milhões passando fome, dizer que não tem ninguém passando fome. Tem gente passando fome sim no Brasil. Inclusive por ter dinheiro, mas não ter educação para saber se alimentar. Tem gente que tem um padrão de vida bom, mas trabalha tanto para ficar mais rico e para mostrar que é eficiente e porque tem prazer demais em trabalhar, mas não sabe ter paciência para mastigar. Isso existe? Então, fome aqui, comece a trabalhar a fome que tiver perto de você, que você descobrirá alguns passando fome também de comida, ou por não ter todas as refeições, ou não ter alguma das refeições. Para você que às vezes pula o café da manhã ou o almoço sem nenhum problema. E o médico te diz, você está adoecendo o seu organismo porque você não toma as refeições no modo ordenado. Você também pode aprender nessa quaresma a descobrir e a encontrar a sua fome verdadeira. E cuidando da sua fome, de uma alimentação mais saudável, você vai descobrir uma outra fome, a de Deus. E vai terminar a quaresma inteiro, reconciliado. Você com você no jejum, você com Deus na oração, você com o próximo pela esmola. É essa a viagem da quaresma. Incline a sua cabeça. Rasgue o seu coração e não a veste, como o profeta Joel falou na primeira leitura. Estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Deixe Jesus dizer a você em que medida você precisa fazer uma caminhada nesta quaresma que verdadeiramente construa um caminho de reconciliação de você, com seu corpo, com a sua alma, com a sua inteligência, com suas emoções, com seus afetos. A reconciliação sua com Deus, a reconciliação sua com o seu próximo. Fale para Ele te ajudar a entender como viver na prática, concretamente esse caminho até a Páscoa. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar
vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. vem controlar, Vem controlar todo o meu ser. vem dirigir o meu viver, Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. só vocês, Espírito, Espírito, Espírito Santo. reze comigo, Divino Espírito Santo. Eu necessito da ajuda do Senhor para percorrer este caminho da Quaresma, um caminho da graça, da reconciliação. Divino Espírito Santo, ajuda-me a reconciliar comigo mesmo, com meu corpo, meus pensamentos, emoções, sentimentos, tudo o que eu sou, corpo e alma, espírito. Reconcilia-me comigo mesmo. Divino Espírito Santo, por este caminho da Quaresma, ajuda-me a reconciliar com Deus, por uma vida de oração verdadeira, que supere toda hipocrisia que pode me dominar e esvaziar o sentido da oração em minha vida. Reconcilia-me com Deus. Divino Espírito Santo, reconcilia-me com todas as pessoas, especialmente aquelas que convivem comigo, e com elas nós trabalhemos para superar todo tipo de injustiça que gera privação na vida de tantas irmãs e irmãos que passam necessidade. Reconcilia-me com os meus irmãos. Fique de pé. Levante as mãos para o céu. Sinal, deixa o folheto no banco. Crianças, também vocês, levante as mãozinhas para o céu. Faça um propósito de deixar ser guiado pelo Espírito Santo até a Páscoa.
para que você seja uma pessoa plenamente reconciliada com você mesma, com Deus, com o irmão. Faça o seu propósito. Põe a mão no seu coração e agradeça. Agradeça porque você não vai receber a graça de Deus em vão. Agradeça porque você vai viver plenamente esse caminho. Irmãs e irmãos, como sinal de penitência, receberemos agora em nossas cabeças a cinza dos ramos que sobraram do domingo de Ramos do ano passado. Aqueles ramos cortados secaram, como também nós, se formos separados de Deus, secaremos e viraremos pó. Peçamos humildemente que o Senhor nos auxilie e que tenhamos coragem de sermos humildes o bastante para que de verdade nos deixemos reconciliar com Deus, com os irmãos e conosco mesmos. Rezemos. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas. Que vamos colocar sobre as nossas cabeças. E assim, reconhecendo que somos pó, e que ao pó voltaremos, consigamos pela observância da Quaresma obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova à semelhança do Cristo ressuscitado, que venceu o pecado, venceu a morte. Ele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Sentem-se. Nós vamos agora impor a cinza. Como no ano passado, ao invés de colocar sobre a testa, para evitar o contato, nós vamos colocar sobre o topo da sua cabeça. Os ministros vão comigo colocar a cinza sobre a sua cabeça e dizer: converta-se e creia no Evangelho. Nesse Evangelho, a palavra viva de Deus, tá? Converta-se e creia no Evangelho. E você vai responder um amém como você nunca disse até hoje. Amém? E vai fazer um caminho para a Páscoa. Não um caminho de dor, de sofrimento, mas um caminho de Páscoa. Daqui até a Semana Santa. Piedosamente, aguardem aí até que os ministros estejam apostos para iniciar a imposição.